dúvida que eu recebo muito é: qual a melhor forma de falar listas em Libras, né? De fazer listas. Como que eu faço? Porque quando a gente tá falando, a gente meio que coloca uma vírgula aqui, né, na nossa voz, a gente meio que não precisa explicar que é uma lista de coisas porque simplesmente sai, né? Ah, eu tenho aqui um mouse, uma caneta, uma xícara, uma garrafa de água e um carregador de celular. Essa lista sai normalmente pra gente, né? Então eu vou te ensinar agora como fazer listas normalmente, em Libras também, de forma fluente e de forma correta, combinado? Então a primeira coisa que você tem que saber é que tudo o que a gente usa, a nossa entonação de voz, e que a nossa entonação de voz é muito importante, também é muito importante para quando a gente vai fazer em Libras, tá bom? Por que a entonação de voz é importante? Porque a entonação da nossa voz é como se ela fosse a nossa expressão facial em Libras. Então, ela é muito importante na nossa fala, no nosso português falado, e a expressão facial é muito importante na Libras, ok? Na língua de sinais, qualquer ela que seja, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. Então, a gente tem duas formas aqui de falar algumas coisas, de fazer coisas em listas. A primeira delas é mostrando essa vírgula, essa entonação de voz da gente, que mostra que as coisas são uma lista, mostrando isso por expressão facial ou fazendo uma lista na mão mesmo, ok? Isso é muito comum, isso é muito normal, isso é bem usado e é bem visual, né? É muito importante a gente lembrar que tudo de Libras é extremamente visual, tá bom? Vamos aproveitar disso, porque a gente já faz expressões faciais na nossa vida normalmente, né? Eu acabei de fazer aqui, tipo, normalmente, pra mostrar que era uma coisa normal e eu nem percebi. E eu nem tô falando de Libras aqui, hein? Nem tô falando em Libras aqui. Então, sim, algumas pessoas têm mais dificuldade com expressões faciais, mas isso não é o fim do mundo. Prometo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui algumas coisas de lista pra vocês. Eu vou passar aqui algumas coisas e vou fazer umas listas aqui com vocês, tá bom? E aí vocês de quebra já vão aprender os sinais de algumas coisas, né? Então, vamos lá, vamos começar isso que vai ser bem legal. Então, vamos lá. Eu separei aqui dois exemplos bem legais. O primeiro, eu vou fazer aqui com vocês, separando pela lista através de expressão facial, ok? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina que a gente está entrando em algum lugar e a gente está com uma lista de material escolar. Da nosso filho ou nossa, enfim. A gente está com uma lista de material escolar. Beleza? Então, eu vou falar para a pessoa o que eu preciso. Então, eu vou falar, ó, preciso. E aí, provavelmente vai estar com papel na mão, né, e tal. Mas, preciso lápis de cor, caneta, cola, papel, jornal, lápis, tinta, pincel e também caixas, tá bom? Então, você vê aqui que a gente fez o quê? Uma expressão de pensar entre aqui e ali, a gente fez movimentações diferentes, né? Tudo tá na nossa expressão facial. Então, eu quero que você volte e dê uma olhada com calma como foi a minha expressão facial em cada separação de coisas, né? É normal que essa expressão toda seja de formas diferentes, elas não vão ser sempre iguais, né? Nunca é sempre igual. Então, é bem importante você dar uma olhadinha nisso justamente por isso, tá bom? Porque vão ter coisas de formas diferentes mesmo, e é importante você ver para que você comece a se tornar mais natural para você essas diferenças, tá bom? Que vai tendo aí aos poucos. Muito bem, então. A gente tá lá e aí a gente vai falar do que a gente precisa. Lembrando aqui, eu já ensinei pra vocês, mas lembrando aqui do sinal de precisa, é esse daqui, ó. Você vai descer aqui a sua mão, subir um pouquinho o seu dedo indicador, tá bom? E isso vai acontecer com as duas mãos. E você vai mexer o seu pulso, não é o seu braço,
é o seu pulso, ok? Muito bem. Então, a gente vai falar aqui sobre o lápis de cor. Primeiro que a gente fez, né? O lápis de cor, ó. Lápis de cor. Cor. Lápis de cor. Esse cor, ó, você vai mexer um dedo de cada vez. Cor. Lápis de cor, ok? Que mais? Caneta. Tá vendo? Bem simples esse do caneta, né? Imagina que a gente simplesmente tá apertando a caneta aqui, né? Esse daqui nós ia apertar, mas tudo bem. Então, imagina que a gente tá simplesmente apertando aqui a caneta. Sinal bem fácil de fazer associação, né? Cola. Cola. Esse é o sinal de cola. Eu sei que você pensou lá quando você era uma criança, e aí você pegava e ficava colocando assim na mão, porque eu também fazia isso, era bem divertido, né? Então, cola, bem simples também de fazer essa associação. Papel, papel, ok? Você vai fazer uma letra L, pegar aqui sua mão de base. Quando eu falo de mão de base, vai ser sempre quando sua mão estiver aberta inteira aqui, esperando alguma coisa em cima dela, ok? Então, vai ser sempre isso daqui é a mão de base, tá bom? E aí você vai fazer um L e vai apertar assim, vai colocar aqui umas 2 vezes, né? Esse daqui é o sinal de papel, ok? Papel. E aí o sinal de jornal, que é o próximo, ele é muito interessante também, porque o jornal é um papel e o jornal a gente fica virando ele assim, né? Folha por folha. Então, jornal, tá bom? Jornal. O lápis. Por que eu coloquei aqui o lápis de novo? Porque lá atrás estava o lápis de cor, né? Agora aqui é só lápis normal, ok? Tinta. Tinta. Tá bom? A gente tem aqui, na verdade, uma aula sobre cores. Então, eu vou colocar essa aula aqui na descrição e você vai poder estudar um pouquinho das cores. E aí, se você for falar, tinta preta, tinta azul, tinta rosa, enfim. Aí, essas cores você vai aprender lá na outra aula que a gente já tem gravada aqui no YouTube mesmo, tá bom? Muito bem. Então, tinta, pincel, pincel, mão de base e aqui, né, pincelando mesmo alguma coisa. E aí, por último, caixa. Tá bom? A caixa, ó, você vai fazer esse movimento, tá bom? Sua mão vai ficar uma contra a outra, as 2 palmas pra você, aqui e aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui essa lista novamente, pra você dar uma olhada aqui na minha expressão facial, ok? E aí, eu vou fazer sem falar, sem usar a minha voz, pra ficar um pouco melhor aí pra você entender as expressões faciais também, ok? Então, beleza? Deu para entender? Esse sinal aqui, ó, é também, ok? Eu coloco ele sempre no final dessa lista que eu faço para mostrar que é a última coisa, tá bom? Então, você pode colocar o sinal de último ou o sinal de também, não importa, tá bom? O sinal de último é esse daqui. Sempre olha para minha unha, tá bom? Sempre olha para minha unha para entender o movimento que esse sinal tem. Última, tá bom? Então, por último, caixas. Beleza? Então esse é o primeiro exemplo que eu separei aqui pra você. Você já aprendeu, conseguiu aprender também de quebra algumas coisas de papelaria e tudo mais, que é bem legal, né? E a gente também usa bastante no nosso dia a dia. Coisas como caixa, papel, tinta às vezes, né? Dependendo ali, principalmente do com que você trabalha, caneta, lápis, enfim. São coisas que estão presentes no nosso dia a dia. E aí agora a gente vai aqui para nossa segunda frase, que a gente vai fazer com o segundo modo de fazer listas, beleza? Então vamos lá para o segundo modo. O segundo modo é de fato mostrando essa lista na mão, ok? Não quer dizer que a gente vai fazer assim, ó. É isso e fazer o sinal. Esse e fazer o sinal. Esse fazer... Não. A gente vai fazer um de cada vez, ok? Então, ó. Vamos com esse exemplo de frase aqui mais puxado para doces. Vocês vão já aqui aprender alguns sinais de doces, ok?
Então, ó, eu gosto muito de doces, tá bom? Eu gosto muito de doces. Beleza? Doces. Esse seu polegar pode tanto estar para baixo quanto para fora, não importa, tá bom? Então, eu gosto muito de doces. Principalmente, esse principalmente aqui, ó, a gente tá subindo ele, tipo, ó, não me esquece, beleza? Então, ó, principalmente, primeiro, chocolate, tá vendo, ó? Chocolate. Segundo, bolo, ó, mão de base, ok? Você vai fazer um azinho aqui e vai cortar no meio. Bolo. Terceiro, bolacha, tá bom? Bolacha, ó, o sinal de bolacha bem simples também. Quarto, ovo de Páscoa. Esse daqui, quando eu escrevi, tava ali perto da Páscoa, né? E aí, então, meio que a gente trouxe isso também. Então, ó, é o ovo de Páscoa, que é o sinal de coelho, esse daqui, tá bom? Você vai fazer isso daqui, encostar essas duas partes aqui na sua cabeça para trás, olha a minha unha para entender o movimento, ok? Então, ovo de Páscoa, e aí, enfim, aí reticências, né? Se você continuar essa lista, você já usou aqui os 4, você vai voltar aqui, tá bom? Vai ser como se fosse uma continuação da lista. E fica bem visual isso. Então, por exemplo, primeiro, chocolate. Segundo, bolo. Terceiro, bolacha. Quarto, ovo de Páscoa. Próximo, bala. E por aí vai, tá bom? Então, você sempre pode fazer essa lista dessas duas formas. É a forma que você preferir. Eu sempre uso mais, né, relacionado à lista visual, porque eu gosto sempre de deixar a Libras o mais visual possível, tá bom? Mas esse é um gosto meu, você pode ter um gosto diferente também do meu, ok? Então, se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar aqui para mim nos comentários, ou você pode me mandar aqui no meu Instagram, tá bom? Também tô lá à disposição, lá você consegue me mandar vídeo, eu consigo te responder de forma melhor. E se você aprendeu, me manda lá também, me manda lá no Instagram, me marca nos stories se você quiser, que vai ser um prazer ver a sua evolução em Libras e tudo que você tá aprendendo também. Combinado? Beijo, até a próxima mini aula.